assunto vai ser finanças pela manhã, mas vamos recapitular as últimas temporadas do Botafogo. O Botafoguense sabe, mas talvez o torcedor que não torce pro Botafogo não se recorde. O Botafogo vive um período difícil dentro de campo, né? Pegando os últimos 10 anos, o clube nos últimos 10 anos passou pela Série B em 2015, né? De fato, não entrou na briga por título brasileiro. Na Copa do Brasil, o máximo foi uma semifinal em 2017. E também não avançou em competições continentais, né? Fora a relação com o estadual. Tem um dado que me chama a atenção, Fernando, a gente está falando de um clube muito tradicional no futebol brasileiro, né? No entanto, eu fiz um levantamento aqui nas últimas 5 temporadas do Campeonato Brasileiro, somando todas as rodadas, o Botafogo ficou apenas duas entre os 4 primeiros, nenhuma na liderança e duas entre os 4 primeiros. 2015 não disputou, ou seja, pegando as 4 últimas temporadas, aproximadamente 1% das rodadas o Botafogo terminou entre os 4 primeiros. A gente está falando de um clube muito tradicional. Eu queria já saber a tua opinião, a gente vai abrir o relatório por aqui. Isso é um reflexo do que acontece fora de campo no clube? As finanças do Botafogo andam bem, Fernando? Foram bem em 2019? E isso se reflete no que a gente tem visto nos últimos anos aí dentro de campo? Legal, Munir. É muito boa essa, porque a gente sempre bate muito nisso, né? O que você vê em campo é sempre consequência do que acontece fora, né? E não o contrário. O torcedor acha que aquilo ali é uma obra que surge do nada e que às vezes você basta ter vontade ou competência que você vai lá e põe um time bom em campo, né? Só que tudo que acontece hoje é fruto das decisões tomadas no passado, né? Crise financeira no Botafogo é uma história que a gente ouve desde a época de Emil Pinheiro, lá no final, né, porra, acho que dos anos 80, 90, né, é uma coisa que faz parte da vida do Botafogo, de Fluminense, de Vasco, né, essa questão de crise financeira e falta de capacidade de investir. Né. Eu costumo dizer, eu acho que o Brasil nunca teve, neste momento, o Brasil está com um nível médio de gestão no futebol muito melhor do que já teve. O torcedor pode falar, porra, mas então o que tinha antes? O que tinha antes era mistura de tudo de ruim, né? De pior, vamos chamar assim. Né? Hoje há muito problema ainda, né? O problema é a estrutura associativa é uma porcaria, né? Um modelo que é viciado, ele dá espaço para incompetência, amadorismo, corrupção. É um modelo com muito problema, né? Mas tem os clubes que conseguem fazer a coisa bem feita. Tem, são as exceções. A gente discute tanto isso aqui, né? A regra são problemas financeiros, problemas. E o Botafogo, isso que você está falando é fruto dos eternos problemas financeiros, né? E que às vezes as pessoas pensam assim, não, resolve facilmente, porque o Flamengo resolveu, tal. Realmente o futebol ele tem uma capacidade de resposta muito grande e rápida, né? A boa gestão ela consegue mostrar resultado muito rápido. Só que isso depende muito do tamanho do teu mercado potencial e do tamanho do teu passivo, né? Da tralha que você carrega nas costas, né? E alguns clubes, como eles estão em crise há muito tempo, eles ficam presos a um ciclo vicioso, que é um verdadeiro pântano, né? Em que você não consegue sair das dívidas, as dívidas se pressionam, reduzem a tua capacidade de investimento, a qualidade do time que você coloca em campo vai caindo ao longo do tempo, aí você vai cada vez menos visitando os topos das tabelas, né? E a torcida vai se desanimando, aí a torcida é difícil a perpetuação e o crescimento da torcida, é difícil atrair parceiros e você fica no ciclo vicioso. O Botafogo está num ciclo vicioso desse, ele está num ciclo vicioso desse, né? Por mais que você tenha um bom trabalho de gestão e de contenção de despesas e tudo mais, tentativa de resolver o problema, a gente vê isso no Fluminense na gestão atual, a gente vê isso um pouco não, a gente vê isso também na gestão do Vasco, mas o passivo, a carga de dívida é tão grande, mas tão grande, que como é que você vai montar um time, aonde está o dinheiro que vai sobrar para você investir no futebol? Você precisa pagar a conta do futebol. Eu acabei de dar agora 1 hora de entrevista para a Rádio Grenal em Porto Alegre sobre
me perguntaram uma hora o seguinte: qual é a grande lição que a gente tem para o futebol brasileiro do coronavírus? Porra, a grande lição é que a gente tem que parar de pagar acima do que a gente pode. É simples, cara. O que acontece no futebol é um problema crônico, que os clubes olham um para o lado do vizinho, e aí vem o vizinho gastando e querem gastar também. Só que é o seguinte: o vizinho tem um cofre do tamanho de um elefante e você tem um pouquinho, entendeu? Então você tem que gastar de acordo com a tua necessidade. E o clube tem que arrumar as suas contas antes de ir ao mercado, né? Então, de voltar ao mercado e montar times competitivos. A trajetória que o Flamengo fez é uma trajetória muito bem construída e eles seguiram o manual. Existe manual para isso. O difícil é a gestão dentro de campo, mas a gestão fora de campo é by the book. Você não tem que inventar. Você tem que seguir o manualzinho. O que aconteceu com o Flamengo foi seguir o manual. O problema é que o retorno das medidas, né, ele depende muito, como eu disse para vocês, do tamanho do mercado. O Flamengo tem um mercado enorme à disposição, é o maior, né, é o tamanho da torcida que eu estou me referindo, né, e depende muito também do tamanho da carga que você está carregando. Qual é o tamanho da tua dívida? A dívida do Botafogo, ela é uma dívida que, e de novo aqui, é o que a gente coloca muito didaticamente, não adianta apontar dedinho para dirigente atual na maioria dos casos, entendeu? E isso são obras de muitas mãos, né? O estado desses clubes é sempre uma obra coletiva, é uma construção coletiva, em que participam dirigentes do passado, e participam o poder político desses clubes ao longo do tempo. Porque o dirigente é o cara sentado na cadeira que assina, né? Mas ele reage à demanda do coletivo do clube, torcedores, política, imprensa ligada ao clube, que vão turbinando e gerando aquelas carências, né? Que no final se traduzem em gastos que o clube muitas vezes não tem como seguir. Ó, e aí, só para finalizar essa introdução, é um problema que a gente discutiu aqui. Você falou que nós estamos na 12ª discussão sobre cenário de clube aqui, é quase um mês, né, de discussão disso, são 3 semanas de discussão de balanço, com dirigentes, com presidentes, né, aqui está desfilando o pessoal que realmente faz parte, entende o que acontece nos clubes. Mas a situação é mais dramática com os clubes que têm muita tradição, que é o caso, por exemplo, do Botafogo. Por quê? Porque a torcida tem uma base de comparação que é a história do clube. E o Botafogo, o glorioso, né? Então, aí já fica complicado, porque como é que você vai... você é o glorioso, com uma tradição, uma história inacreditável, né? E aí, de repente, você hoje vive uma realidade, não só o Botafogo, mas Fluminense e Vasco, a mesma coisa, de que junta os 3, não chega ao tamanho do arquirrival, do tamanho em faturamento, em grana. Ah, mas grana não ganha jogo. Não ganha, mas aumenta a capacidade de competir. Então, por exemplo, se o Flamengo não tivesse... Alguém acha que o Flamengo seria campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo dia, se não tivesse arrumado as finanças da casa? É óbvio que não. Ah, mas foi campeão em 2009. Foi, isso acontece às vezes. Às vezes acontece, é cada vez mais raro. É cada vez mais raro, você repara. Hoje, o futebol, os que estão no topo são aqueles que estão fazendo um trabalho bom fora de campo e que geram maior capacidade de investimento, e com essa maior capacidade de investimento, eles podem botar mais grana no futebol e ser mais competitivo dentro de campo. Tem uma relação com o dinheiro, entendeu? Agora, e o dinheiro tem uma relação direta com a gestão. Então, a Pluri nasceu em 2011. Eu discuto essa coisa desde são 10 anos quase falando sobre isso, né? No começo ainda havia uma certa, até uma teimosia, uma discussão, não sei o que, tá, hoje não tem mais. Hoje todo mundo soltou o bet, a não ser um alucinado, né? Que realmente os alucinados não entram na conta, mas a galera hoje percebe o seguinte, cara, se você não arrumar a tua casa, você precisa disso. Alguns clubes passaram do ponto em que só a gestão resolve. Botafogo é um desses. A gestão sozinha não resolve mais. Eu tenho insistido nisso.
Mas a comunidade botafoguense sabe disso, por isso está com o projeto do Clube Empresa. O Botafogo precisa de injeção de capital, porque senão o processo de ajuste com as próprias pernas ele é um processo muito longo, que pode ser interrompido pela política ao longo do tempo, alternâncias de dirigentes, que podem jogar um bom trabalho a perder em um mandato, né? Então fica muito doída, sofrida e improvável a recuperação ao longo do tempo. O clube teria que passar tanto tempo à míngua nessa coisa sofrida, fora da tradição histórica do clube, fora daquilo que os torcedores querem, que realmente o Botafogo ele tem que ser, e espertamente ele percebe que quem sai na frente bebe água limpa. Enfim, vamos lá. É isso. O Janderson Martins estava falando se tem alguma opção de benchmark para o Botafogo, e eu criar um canal falou sobre o Atlético. Então, o Atlético Paranaense certamente é uma boa referência. A gente falou sobre o Atlético aqui ontem, mas é o que o Fernando dizia também, né? Quando você tem uma tradição de muitas conquistas com rival, de fato, né, em outro patamar financeiro e de conquistas também atualmente, a pressão é muito maior, né? E aí a gente vê isso quando a gente analisa o balanço também, as opções que foram feitas ao longo dos anos, né, Fernando? E aí, Moni, tem um negócio importante que é o seguinte: ontem a gente debateu o Atlético aí o dia inteiro, e ontem na conversa com o Guilherme de Paula, ele frisou muito esse ponto, que é o seguinte: o Atlético é um clube de uma pessoa, né, praticamente. Por trás de toda a transformação até hoje está o Petralha, está a figura do Petralha. O Atlético, de uma certa maneira, ele quase já funciona como uma empresa em que uma pessoa vai lá e faz, né? O Botafogo não é assim, nem o Fluminense, nem o Vasco. Eles têm um mundo político muito forte. Eles têm uma vida política muito forte, né? Esses clubes, você não chega lá um cara da noite para o dia no modelo associativo e fala, eu vou mandar e vou. Até faz por um tempo, né? O Montenegro foi um pouco assim um período, né? Mas o problema é o seguinte, por um período, né? Por um período, porque o cara também não pode ficar ali a vida toda, né? Então, na verdade, o modelo empresarial para o Botafogo, ele faz mais sentido até por esse ponto, porque eu não vejo clubes conseguindo fazer a transformação. O Atlético é a referência para todo mundo, né? Quer dizer, eu converso com presidentes de clube diariamente, todos falam do Atlético, todos têm o Atlético como referência, né? Mas a tua capacidade de conseguir blindar o mundo político, controlar o mundo político, é o que determina, porque o Atlético, ele não faz magia, ele não faz milagre. Cara, o Atlético segue a carteira. São todas decisões baseadas num bom senso e na capacitação das pessoas. São pessoas qualificadas tomando decisões lógicas e de bom senso. E com um objetivo comum em mente e alinhados com o mesmo direcionamento, né? O que não acontece com os clubes de uma maneira geral, que os dirigentes têm 2, 3 anos de mandato, aí o cara... Veja, eu volto sempre usando a questão da base. A base é a coisa mais importante, ela é o cérebro, o pulmão, o coração de um clube de futebol. Como tem clube de futebol, como pode existir clube de futebol no futebol moderno, profissional, hiperinflacionado, existir clubes de futebol que ainda estejam atrasados nessa questão de centro de treinamento e base? Como pode? Ora, é muito fácil quando você entende quais são os incentivos de um dirigente. Os incentivos de um dirigente são o jogo da quarta e o jogo do domingo. Não é o longo prazo, é o jogo da quarta e o domingo. Quando o cara senta, se ele for investir num jogador hoje da base, esse jogador vai ser usado e vendido pelo próximo. Então, é sempre um negócio meio de rapinagem, um negócio meio de rapina mesmo. Eu pego lá, eu sento na mesa e falo, quem é que tá vindo aí para eu usar ou para eu vender? Porque eu quero pegar essa grana para inflacionar o elenco, porque eu tenho que disputar título, porque a imprensa, os dirigentes, os torcedores estão me cobrando. Agora, se esse dinheiro ou prejuízo pelas ações e omissões desse dirigente saísse do bolso dele, ele olhava para o longo prazo. Hoje você tem uma consciência melhor, porque o nível médio dos dirigentes melhorou. Então, se a galera fala assim, mas Fernando,
Pô, mas o dirigente do meu clube é ruim e tal. Tem um monte de dirigente ruim, mas na média melhorou. É um negócio inacreditável, mas o futebol sempre foi um lugar de dirigentes muito complicados, um lugar de pouca gestão e muita política. Essa Não, realidade, felizmente, vem mudando. é legal o que você está falando, que até perguntaram para a gente em outra live se o que, que é melhor, ter uma gestão competente ou uma pacificação política. Acho que não dá para ter uma só, né, Fernando? Precisa das duas, né? E Mas repara, vamos lá. aí a gente chama o pessoal para entrar no nosso site lá e dar uma olhada no relatório que fala sobre o ciclo virtuoso e o ciclo vicioso do futebol, que é um esqueminha gráfico que a gente desenhou, bem didático de como isso funciona. A pacificação política, ela é quase que condição básica para você conseguir fazer esse processo. Eu não consigo ver isso acontecer no longo prazo sem pacificação política. É. Pacificação política, entenda-se o seguinte, grupos pelo menos pensando a mesma coisa com longo prazo. Aí vocês podem dizer o seguinte, o Flamengo não está em pacificação política. Não, hoje está. Hoje está. O que tem são brigas de grupos e tudo mais, mas repara, todo mundo é a antiga chapa azul. Todo mundo pensa do mesmo jeito. Nós não estamos falando que a Patrícia Morim está voltando, que o Capitão Léo está voltando. Nós estamos falando, o BAP não concorda com o Landim, ou o Landim não concorda com o Eduardo Bandeira, que não concorda com o Valim. Eu não estou citando casos reais, mas nós estamos falando de todas as pessoas que sabem o que um clube precisa para ele ser bem sucedido no longo prazo. Então a linha mestra está garantida. O duro é quando você tem grupo que fala assim, não, nós precisamos quebrar o clube porque o que importa é bola em campo. Aquele pensamento meio Eurico Miranda, né, dos dirigentes do passado, que isso tudo é bobagem, né, ou que o marketing sou eu, essas coisas meio folclóricas, versus o pensamento de que, meu amigo, arrume a casa, pague as tuas contas, deixe o clube com menos pressão financeira, porque vai sobrar mais dinheirinho para você pagar salário e contratar jogador, é simples assim. Vamos falar então